O programa O Homem e a Biosfera, Man and Biosphere da Unesco, ou o acrónimo MAB, é mais fácil de utilizar, faz 50 anos em 2021. Podemos dizer que já atingiu alguma maturidade e que dessa também advém alguma credibilidade. É um programa muito interessante porque ao longo das diferentes épocas, dos diferentes desafios que o mundo enfrenta, ele foi-se adaptando. Em 1971, quando foi criado, quando apareceu, era muito focado na conservação da natureza, na conservação dos valores naturais. Isso é muito nítido, quer nos seus documentos estratégicos, quer no desenho das próprias reservas da biosfera, e foi evoluindo e neste momento, não perdendo sempre a sua visão, o seu foco, na manutenção do equilíbrio entre o homem e a natureza, neste encontro equilibrado e harmonioso desta relação, mas com as temáticas e as problemáticas da atualidade. Desenvolve-se ao longo de 3 eixos principais: o eixo da conservação da natureza e do património cultural, o eixo do desenvolvimento sustentável e da relação com as pessoas e com a economia e com os aspectos sociais, e um eixo mais voltado para a sensibilização, para a educação, para a capacitação, formação, monitorização e investigação, que é um eixo que é apelidado de eixo logístico. Atualmente os temas que estão em cima da mesa versam mais sobre como é que se consegue a qualidade de vida desejável a todos os habitantes de um território com esta classificação, e simultaneamente a preservação, a conservação, a manutenção dos serviços dos ecossistemas, da biodiversidade associada, para encontrar um desenvolvimento que se quer sustentável e focado nos valores sociais, económicos e ambientais. E são temas a tratar: as alterações climáticas, é um tema-chave, as questões energéticas, a perda da biodiversidade e os impactos que isso terá no futuro. Os jovens neste momento é um dos grandes dossiês e uma das grandes preocupações do programa MAB, são as futuras gerações e como as envolver, mais do que convencer, como as envolver na gestão destes territórios, porque de facto isto será a sua herança, não é? Eles serão os herdeiros destas terras e deste planeta onde todos habitamos. Os aspectos culturais são super importantes, porque o homem conta aqui muito e de facto a cultura está muito relacionada inclusivamente com não só com o bem-estar, com a tradição, mas também com formas de gerir o território, às vezes de forma mais equilibrada, outras vezes de forma menos equilibrada, mas são aspectos também que integram muito este programa e as suas preocupações. Curiosamente, é um programa de ciências, é um programa que valoriza muito a experienciação. E as reservas da biosfera são muitas vezes apelidadas de áreas piloto, laboratórios de sustentabilidade, e isto torna o programa muito simples, porque ele quer ser experimental, quer ser livre. E simples, quer em termos de documentos estratégicos, documentos orientadores, e estamos a falar de 3 documentos muito, muito simples: um esquema estatutário, onde são 10 páginas, onde se explica o que é uma reserva da biosfera, como é que ela deve ser constituída, como é que ela deve funcionar, uma estratégia a 10 anos, 2015-2025, e o seu respectivo plano de ação, o plano de ação de Lima. Este programa funciona muito em redes, trabalha muito de partilha de conhecimentos, de experiência, de partilha de resultados,
de troca de experiências, de troca de boas práticas e também de más práticas. Não façam esta porque resultam mal por isto ou por aquilo. Funciona muito em rede. É um trabalho em rede muito, muito interessante e muito útil. A rede mundial tem neste momento 701 reservas da biosfera, distribuídas pelos 124 países, por isso estamos a falar de Ásia, África, América do Norte, América do Sul, Europa, países árabes, ilhas do Pacífico e do Caribe. No total são 21 reservas da biosfera transfronteiriças todas juntas temos neste momento uma área muito similar ao continente australiano. A nossa rede nacional é formada por 11 reservas da biosfera, o que é um número muito significativo e que de alguma forma indicia que este programa e os seus objetivos são bem recebidos em termos de território, de melhoramento da gestão do território. Estão distribuídas em termos do continente de norte até o Alentejo, depois temos o arquipélago dos Açores e, para já, só a Ilha da Madeira, mas esperemos muito em breve todo o arquipélago da Madeira. Tive a oportunidade de acompanhar a candidatura da reserva da Ilha de Porto Santo. Foi um trabalho muito interessante e que se demonstra bem o que é uma reserva da biosfera. Para se integrar esta rede, requer muito trabalho, muita vontade e muito compromisso. E tudo isto tem que ser expresso na candidatura. Tem que ser demonstrado que houve envolvimento da população, houve envolvimento dos principais atores do território, de atores de desenvolvimento social, económico, ambiental, cultural, e que todos eles estão disponíveis a agarrar este desafio e o experimentar de criar um modelo de desenvolvimento que permita uma melhor qualidade de vida, a manutenção dos valores naturais, da biodiversidade e um desenvolvimento social e económico ajustado e apropriado aos seus grandes objetivos. A Ilha do Porto Santo é uma ilha cheia de encantos. Encantos que vão desde o património natural único ao seu património cultural riquíssimo, e foram exatamente estes seus encantos que o Governo Regional pretendeu ver reconhecidos quando propôs uma candidatura do Porto Santo à Reserva da Biosfera da Unesco. Este reconhecimento vai trazer notoriedade e visibilidade ao Porto Santo e vai diferenciar a ilha enquanto destino sustentável e livre de combustíveis fósseis. O Porto Santo tem um grande potencial no seu pequeno território de apenas 42 km². Temos uma praia maravilhosa, de dunas e areia fina e dourada, únicas em Portugal e raras no mundo. Temos caracóis, temos plantas, temos líquenes e musgos únicos. Tudo isto se alinhou para nos proporcionar uma natureza bela e por vezes ainda intacta. Temos um mar imenso, de um azul profundo, por onde há 600 anos chegaram os nossos navegadores, os nossos descobridores, João Gonçalves Arco e Tristão Vaz Teixeira, dando assim início a um difícil povoamento, mas bem sucedido. Apesar dos frequentes ataques de piratas e corsários, apesar da escassez de água e de chuva e de muitas outras adversidades, fariam qualquer um de nós hoje partir. Mas ficamos, persistimos e assim começou a nossa história. Das adversidades
fizeram-se oportunidades e por isso os porto-santenses desenvolveram um espírito engenhoso que aplicaram na construção, na agricultura e na pesca. Inventaram canções, romagens e comidas deliciosas. Assim fomos construindo a nossa cultura e a nossa identidade. De tudo isto é feito o Porto Santo e os porto-santenses. A candidatura do Porto Santo à Reserva da Biosfera é um projeto ambicioso, onde tudo isto tem de ser valorizado. Para sermos uma reserva da biosfera, teremos de evidenciar todos estes aspectos da nossa identidade. Queremos um Porto Santo onde o património natural seja conhecido e valorizado. Queremos um turismo sustentável que proporcione emprego, que ofereça a quem nos visita a experiência de ser porto-santenses. Queremos mostrar as nossas paisagens, a nossa biodiversidade, a nossa geologia e a nossa gastronomia. Queremos cantar as nossas canções, queremos comemorar os nossos santos populares. Queremos um Porto Santo com futuro, mas acima de tudo queremos continuar a ser porto-santenses com muito orgulho. A futura reserva da biosfera da Ilha de Porto Santo enaltecerá todos estes valores porto-santenses. Também permitirá criar oportunidades de crescimento no futuro, de forma ordenada e com mais-valias para a promoção da qualidade de vida dos porto-santenses. Acreditamos neste projeto desde a primeira hora e sabemos que esta é a estratégia de desenvolvimento para o futuro do Porto Santo. A Reserva da Biosfera do Porto Santo é e será de todos nós. O Porto Santo é indiscutivelmente um território singular e justamente por ter uma biodiversidade tão peculiar e ter aspectos culturais tão relevantes, foi pensado fazer uma candidatura à Reserva da Biosfera da Unesco. Em 2017, um grupo de trabalho foi constituído envolvendo a Câmara Municipal do Porto Santo, a Agência Regional de Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira, a Associação Grupo Folclórico do Porto Santo e envolvendo também departamentos do Governo Regional, nomeadamente a Secretaria Regional do Ambiente, na altura, e Recursos Naturais, envolvendo o IFCN, o Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza, e a DRAPS, a Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo. Este grupo de trabalho tinha uma função: recolher experiências, recolher conhecimento, recolher saberes e costumes do povo porto-santense e criar uma candidatura que demonstrasse a sua excelência, que demonstrasse quão singular este território é e que salvaguardasse para o futuro todos os seus valores. Valores naturais, no que diz respeito à sua biodiversidade terrestre e marinha, valores ao nível dos ecossistemas, dos habitats, mas também valores culturais relacionados com aspectos ao longo da história, desde o momento do povoamento, valores esses que são a identidade de um povo. E, no fundo, com esta candidatura, o que se pretende é que o porto-santense, ou os porto-santenses, se abram ao mundo e que revelem realmente o quão especial o Porto Santo é e ao abrigo dos desígnios, justamente, de uma reserva da biosfera. Porto Santo, Reserva da Biosfera, pretende ser um laboratório vivo, um local onde se irão implementar e desenvolver vários projetos de índole científica, quer ao nível da sua biodiversidade terrestre, invocando a flora, a fauna, mas também ao nível da biodiversidade marinha, assambarcando vários grupos taxonómicos e valorizando e promovendo uma economia azul, uma economia verde, uma economia circular e acrescendo valor aos recursos naturais existentes, salvaguardando sempre aspectos do seu património cultural
e perspectivando mais-valias e uma melhor qualidade de vida para os porto-santenses. Uma reserva da biosfera é um território de excelência, não é uma área protegida. É uma classificação atribuída pela Unesco a um espaço singular. Quando foi elaborada a candidatura, houve a necessidade de se criar um zonamento. Foi definida uma zona considerada de núcleo. Este núcleo compreende as áreas classificadas e protegidas existentes no Porto Santo. Foi considerada, à volta da zona núcleo, uma zona tampão e, em redor da zona tampão, foi considerada uma zona de transição. O que se pretende com este zonamento é justamente a sustentabilidade das atividades que se desenvolvem no Porto Santo, visando sempre a salvaguarda dos seus valores. O que se pretende com esta candidatura é assambarcar áreas tão relevantes quanto a promoção do conhecimento, a partilha de experiências na rede das reservas da biosfera do mundo, o desenvolvimento de atividades que salvaguardem os seus aspectos naturais, quer biológicos, quer geológicos, e o demonstrar que existe uma capacidade logística no território para desenvolver todo este tipo de atividades que nós pretendemos e que estão contempladas num plano de ação que é justamente uma parte integrante da candidatura do Porto Santo à Reserva da Biosfera. A classificação da ilha do Porto Santo enquanto reserva da biosfera da Unesco traz um conjunto de oportunidades e desafios. Desde logo, a valorização do território, a valorização dos ativos naturais, mas também sociais e económicos. Portanto, é entrar para um clube restrito, o Clube das Reservas da Biosfera da Unesco, por vontade própria. Portanto, importa-se salientar que a decisão é uma decisão local e nacional. A Unesco só classifica as propostas que são apresentadas pelos Estados-membros e, a partir daí, digamos, há um conjunto de normas e um conjunto de princípios que são perseguidos pelas reservas da biosfera e que basicamente visam a valorização e a conservação do património natural, mas também da identidade própria, do património histórico, da cultura, da língua, dos usos e dos costumes, de uma forma integrada naquilo que hoje se chama desenvolvimento sustentável. Essa entrada para esse clube tem, digamos, essa valorização e uma exibição que pode ser, digamos, uma oportunidade em termos de comunicação, de atração, de motivação para uma melhor qualidade e uma exposição de maior qualidade e maior visibilidade no mercado internacional, quer seja para os produtos e serviços prestados pelo Porto Santo, quer seja na ótica do turismo, enquanto sítio ou destino identificado com o desenvolvimento sustentável, com uma qualidade reconhecida pela Unesco, mas ao mesmo tempo são oportunidades e desafios de fazer parte de um clube que é uma elite a nível mundial. A nível nacional, a entrada da Ilha do Porto Santo como reserva da biosfera é um reforço da presença portuguesa no programa O Homem e a Biosfera da Unesco, uma vez que passamos a ter uma dúzia de reservas da biosfera, 12 reservas da biosfera, distribuídas pelos arquipélagos da Madeira e dos Açores e também pela parte continental portuguesa, incluindo reservas transfronteiriças com a Espanha, e constitui um reforço da dimensão insular e arquipelágica da Rede Nacional de Reservas da Biosfera, a qual está com uma dinâmica muito interessante, sobretudo pela vontade governativa em termos do programa MAB e da constituição e composição e funcionamento do Comitê MAB Nacional, que é o comitê responsável pela gestão e pela coordenação e parceria entre as reservas nacionais, mas ao mesmo tempo é a entrada, digamos, na rede com o compromisso de reforçar as ações de conservação e uso sustentável dos recursos, o apoio logístico, a investigação, a educação, a sensibilidade e o envolvimento das comunidades locais e, digamos, a responsabilidade de participar em programas e cooperação a nível internacional. Ora, isto só depende das comunidades e das entidades locais e é um dos desafios que se coloca e que, convenhamos, é importante sublinhar, requer também algum investimento. O investimento em recursos materiais, mas investimento em recursos humanos que, não estando disponíveis, vão obrigar e vão beneficiar muito de uma participação, de uma responsabilidade dos atores locais.
Ao nível da participação em programas internacionais e as oportunidades que aparecem, não só para a área da investigação, nem da conservação, digamos, da natureza, há um conjunto de oportunidades que os próprios agentes socioeconómicos locais podem vir a beneficiar. Isto tem a ver com a participação em redes não só formais, como a Rede Mundial de Reservas da Biosfera da Unesco, mas sobretudo as redes temáticas e geográficas. E em particular o Porto Santo, enquanto ilha, tem acesso direto a diversas redes nesse sentido. Uma das redes mais importantes é a Rede Bios, que é uma rede que reúne as reservas da biosfera da Macarronésia e da África Ocidental, portanto vai desde Marrocos, Mauritânia, Senegal, Gâmbia até São Tomé e Príncipe, e todas as reservas da Macarronésia, Cabo Verde, Madeira, Açores. A Rede Mundial de Ilhas e Zonas Costeiras, que é uma rede animada sobretudo pela Reserva Mundial da Biosfera da Unesco, da ilha de Menorca, em Espanha, no Mediterrâneo, e de Jeju, na Coreia do Sul, com a qual a região autónoma da Madeira tem uma parceria desde 2004, quando foi região europeia do ano, e essas redes desenvolvem projetos de muito interesse, quer seja no âmbito da investigação para as alterações climáticas, adaptação, quer seja na valorização dos produtos e da economia local. Portanto, há aqui uma oportunidade, um conjunto de oportunidades que vão depender não só da vontade expressa na candidatura, mas de um empenho, de um compromisso e de um envolvimento efetivamente forte das entidades e das populações locais do Porto Santo nesses trabalhos em rede. Portanto, não basta olharmos para a candidatura e para o prémio de vir a ser aprovado como se fosse uma medalha para pormos na lapela, é preciso um compromisso, é preciso investimento de tempo, de recursos financeiros bem claro, mas haverá também dividendos que terão que ser, digamos, à justa medida daquilo que for o investimento e a capacidade de participação.